A galina maldita que assombrou 12 vilarejos, o mistério proibido do diabo revelado. Na calada da noite, a lua cheia iluminava o céu de Lagoa do Limoeiro. O vilarejo, sempre tão silencioso, parecia sussurrar segredos em cada sombra. Dona Rita, uma mulher forte, mas consumida pela tristeza e solidão, escutou aquele canto peculiar vindo de seu galinheiro. Era um chamado, uma melodia sinistra que cortava o ar como uma lâmina. Um arrepio percorreu sua espinha, mas a curiosidade a arrastou para fora da sua rotina estressante. Ao abrir a porta do galinheiro, uma galinha de plumagem negra e olhos incandescentes a encarou, como se soubesse mais do que deveria. O coração de Dona Rita disparou. Algo naquele ser parecia errado, como se o próprio diabo estivesse ali à espreita. Os dias passaram, e a atmosfera no vilarejo se tornava cada vez mais pesada. Crianças desapareciam, uma após a outra, como folhas ao vento. E em cada canto, ele, o medo, se alastrava, deixando um rastro de murmúrios e desconfiança. À medida que seus filhos brincavam em casa, Dona Rita sentia que algo a observava. A angústia se instalava em seu peito, um pânico que a paralisava. Quando tentava alertar a polícia, seus sussurros eram jogados na lama, risadas escarnecedoras ecoando. Histórias de bruxa, Dona Rita, não nos venha com superstições. A sensação de estar sozinha no mundo a consumia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite de pesadelos onde a figura aterradora do diabo se manifestava em forma de criança, Dona Rita decidiu que já não aguentava mais. Com o sono ralo e o estômago furando, tomou a difícil decisão de ir a um povoado vizinho. A estrada, repleta de sombras e árvores retorcidas, parecia viva. Cada passo ecoava como um grito. Olhos brilhantes a seguiam, mas ela não parou. Ao chegar, um silêncio opressivo a envolveu. As pessoas se afastavam como se ela fosse a emissária de uma praga. Galinha negra, ela está maldita, sussurravam, e o pavor a atingia como um soco no estômago. Desesperada e com a mente turva, Dona Rita decidiu investigar por conta própria. Passou a escutar os murmúrios dos velhos nas praças, colhendo histórias de traições e pactos obscuros. Uma linha tênue separava amigos e inimigos. Mas o olhar de um vizinho, que sempre a ajudou, parecia ocultar segredos tenebrosos. Enquanto as sombras se aprofundavam em sua alma, Dona Rita percebeu que a verdade poderia ser mais amarga do que a própria dor da solidão. O que exatamente estava acontecendo com Lagoa do Limoeiro? O que aconteceria se a resposta para tudo estivesse mais próxima do que ela imagina? Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, ela percebeu que a próxima sombra à espreita poderia ser a última que ela veria. Enquanto a noite se fechava mais uma vez sobre o vilarejo, a galinha negra a observava, e a sensação de que tudo estava entrelaçado se tornava cada vez mais inescapável. Dona Rita não conseguiu dormir. A galinha negra parecia ocupar todos os seus pensamentos. Seu canto ecoava na mente como um lamento. Teve certeza de que as histórias que ouviu nos últimos dias tinham seu peso. O diabo estava ali, e ela poderia ser a próxima vítima desse ciclo aterrorizante. Certa manhã, decidiu voltar ao galinheiro. A decepção em seus olhos se misturava à curiosidade perversa. O lugar exalava um cheiro ferroso, como se o chão estivesse impregnado de algo mais do que fezes. Com um nó na garganta, ela se aproximou da galinha. A ave a encarava com seu olhar penetrante,
como se fosse a guardiã de um segredo sombrio. Por que você está aqui? Murmurou Dona Rita, sua voz quase inaudível. A resposta veio na forma de um arrulho quebrado que soou como um riso macabro. Ela se afastou apavorada. Naquela noite decidiu que precisava de ajuda, alguém que entendesse o que estava acontecendo. Pensou no velho Manuel, um homem de aparência cansada e olhos sábios, que sempre falava sobre as lendas do vilarejo. Ele conhecia as histórias de bruxas e pactos, e talvez pudesse guiá-la. Com a mente preenchida de incertezas, foi até a casa dele. O caminho era escuro e tortuoso. A atmosfera parecia sufocante. As sombras dançavam ao redor, criando formas grotescas que pareciam querer agarrá-la. Ao chegar, bateu à porta com um aperto no coração. Manuel a recebeu de forma hostil, mas algo em seu olhar mudou quando ela mencionou a galinha negra. Ele a convidou a entrar, mas o tom de sua voz, embora cortês, carregava um aviso. Você não trouxe só uma galinha, trouxe o diabo em pessoa. As coisas não são mais simples, Dona Rita. Enquanto conversavam, ele narrou histórias de vilarejos que tinham sido dominados por um ser que se alimentava do medo e da dor. Uma entidade que viajara de povoado em povoado, sempre na forma de uma galinha ou de algo semelhante. Com cada aparência, mais cruel tornava-se. Você precisa entender, a galinha negra não é um simples animal. É um símbolo, um chamado do submundo. Se ela escolheu você, é porque sabe que sua alma é fraca. Não basta espantá-la, você precisa enfrentá-la, disse Manuel. Seu tom grave ressoava como um sino de alerta. Cada palavra o deixava mais abalado e, ao mesmo tempo, mais apreensivo. Ele se levantou e foi até uma prateleira, retirando um pequeno amuleto, fazendo um gesto de proteção. Leve isso, mas lembre-se, o confronto será feroz. O diabo não se renderá facilmente. Dona Rita segurou o amuleto, sentindo sua energia pulsar em sua mão. Era uma sensação estranha entre a proteção e a maldição. Ao sair da casa de Manuel, a realidade do que estava por vir se fechava como um punho em seu peito. Na noite em que decidiu voltar ao galinheiro, o céu estava mais escuro do que nunca, e a galinha esperava por ela como um predador que sabe que sua presa está perto. O canto, aquela melodia hipnotizante, soava mais intenso. Dona Rita sentiu que era hora de desvendar essa maldição. Agora que tinha o amuleto, a coragem emanava e o medo se tornava uma chama dentro dela. Mas logo uma pergunta a assombrou. E se o verdadeiro terror estivesse dentro dela, esperando para ser libertado? Naquela noite fatídica, antes mesmo que o confronto começasse, um grito cortou o ar. E não era dela. O grito ressoou como um trovão. O som cortante reverberava na escuridão, fazendo o coração de Dona Rita disparar. Ela sentiu que algo estava errado, muito errado. A galinha negra a observava, seus olhos brilhando como fogueiras em uma noite sem estrelas. A cena estava preparada para o pior. A ave soltou outro canto, dessa vez soando como uma canção de lamento, entremeada com ecos de risos distantes. Dona Rita hesitou. A coragem que antes ardia dentro dela agora era apenas uma brasa fraca. Um instinto primitivo a fazia querer correr, mas as pernas pareciam presas ao solo. Então, quando a escuridão parecia engoli-la por completo, uma figura apareceu. Era uma mulher, com um vestido tão negro quanto o próprio cosmos, com cabelos longos e desgrenhados que dançavam ao vento. A mulher se aproximou lentamente e, à medida que se aproximava, o ar ao redor se enchia de um cheiro doce e putrefato. Algo a incomodava, como se aquele ser não pertencesse a este mundo. "Você está aqui para libertá-la?" A mulher perguntou, com uma voz que parecia um eco de incerteza. "Ou você tem outros planos?" Dona Rita, em choque, não conseguia entender. "Libertá-la? De quem você está falando?" A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Da galinha ou de suas próprias sombras?
Seus olhos eram profundos e vazios, como abismos que não tinham fim. Dona Rita se lembrou das histórias de Manuel. Você está ligada à galinha, não está? Talvez, talvez não. O que importa é que o diabo está mais próximo do que você imagina, e ele se alimenta do seu medo. A mulher gesticulou com as mãos, e a galinha negra deu um passo à frente, chocando Dona Rita. Através daquela conexão estranha, Dona Rita sentiu algo dentro dela se agitar. Era como se a galinha estivesse sussurrando segredos sombrios em sua mente. Memórias de momentos em que mostrou fraqueza, horas de desespero que haviam ficado enterradas. Sempre foram essas sombras que a tornaram vulnerável. Você precisa escolher, Dona Rita. O que você realmente quer? O poder que vem do medo ou a liberdade que vem de enfrentar seus demônios? A mulher inclinou a cabeça, sua expressão desafiadora. Ouvindo essas palavras, algo estalou dentro de Dona Rita. O amuleto em sua mão esquentou, pulsando em sincronia com seu coração. Ela percebeu que a galinha negra era mais do que um símbolo. Era uma parte de si, uma camada de sua própria alma que nunca teve coragem de encarar. Eu não vou me deixar vencer, gritou a voz firme. Nesse instante, um clarão iluminou o galinheiro, e a galinha fez um movimento brusco, como se estivesse prestes a atacar. Você quer lutar? Prepare-se então, a mulher disse, recuando nas sombras. Mas lembre-se, nem todo duelo termina em vitória. Alguns invocam o verdadeiro horror. Dona Rita sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Era hora de descobrir quem realmente era, mesmo que isso a custasse caro. Quando a galinha avançou, ela ergueu o amuleto, suas mãos tremendo. O ar ficou pesado, a tensão era palpável, e a escuridão parecia ganhar vida, envolvendo tudo como um manto macabro. O tempo parecia desacelerar enquanto o embate se aproximava. E assim, com o ressoar daquele canto agourento e o sussurro da mulher se esvaindo no vento, Dona Rita se preparou. A batalha estava prestes a começar, mas a pergunta ficou pairando no ar. Até onde ela iria para se libertar? O verdadeiro terror estava apenas começando. Dona Rita se firmou, sentindo o amuleto vibrar em suas mãos. A galinha negra avançava com um olhar penetrante, como se cada passo que dava libertasse uma onda de energia negativa. O medo que antes a imobilizava começou a se transformar em raiva. A mulher de vestido negro desapareceu na penumbra, mas suas palavras ecoavam em sua mente. Cuidado com o que você deseja, pensou Dona Rita, tentando não se deixar levar pelo pânico. A galinha parou a poucos centímetros dela, seus olhos esmeralda carregando uma intensidade que fez a mulher apertar o amuleto com força. Então, com um brutal golpe de suas asas, a ave lançou uma nuvem de penas que flutuou na aridez do ar noturno. Era como se o mundo ao redor estivesse se desfazendo. Cada pena representando uma parte da sua história esquecida, seus medos e fragilidades. Dona Rita fechou os olhos e respirou fundo, permitindo-se sentir a dor que sempre tentou esconder. As lembranças a invadiram. As noites em claro, o olhar desaprovador de vizinhos, os lamentos escondidos em casa. E nessa onda de emoção, um grito emergiu, sincero e aterrador, ecoando como um chamado à resistência. Quando abriu os olhos novamente, a galinha parecia hesitar. Uma sombra pela primeira vez, vislumbrando fraqueza no olhar da mulher que tinha sempre escapado das garras do medo. Dona Rita não iria lutar com a galinha. Ela não era a inimiga. Você é parte de mim, sussurrou, sua voz firme como ferro. Não sou mais sua prisioneira. A galinha emitiu um grito estridente, e Dona Rita percebeu que havia mais do que um embate físico naquele momento. Era uma batalha de almas. O espaço ao redor delas começou a mudar. A luz da lua atravessou as nuvens, iluminando o galinheiro com um brilho prateado.
A aura sombria recuou, como se estivesse sendo desafiada não apenas pela força, mas pela aceitação. A figura da mulher do vestido negro voltou, mas desta vez seu sorriso trazia uma expressão de desafio. O medo é traiçoeiro, Dona Rita. Ele pode ser seu maior inimigo, mas também seu aliado. Se você aprender a dançar com as sombras, elas nunca mais a dominarão. Dona Rita percebeu que a mulher não era uma entidade de mal, mas uma portadora de sabedoria, alguém que enfrentou suas próprias batalhas e sobrevivia. Ela tinha uma escolha: ficar presa em ciclos de pânico ou aprender a usar seu medo a seu favor. Mas antes que pudesse decidir, um rugido profundo ecoou na escuridão e fez a terra tremer sob seus pés. Algo muito maior se aproximava e todos os sinais de alerta estavam acesos em sua mente. A galinha imediatamente se afastou e a mulher de vestido negro encarou com espanto, seus olhos agora parecendo um pouco mais humanos. "Não temos tempo", ela gritou. "O diabo não gosta de interferências e ele já está aqui." O chão começou a se abrir, como se uma ferida estivesse sendo escavada na realidade. Poderosas forças estavam em movimento, e Dona Rita sentiu o solo se esfarelar sob seus pés. Você precisa escolher. Ou fica aqui com suas sombras, ou parte para a luta. A mulher desapareceu subitamente como uma miragem, e Dona Rita ficou sozinha novamente. A galinha a observava, instigando-a a dar o próximo passo. A jornada do medo havia se transformado em um dilema de sobrevivência. Um novo rugido ecoou, e ele era próximo, intimidador. Agora, apenas uma pergunta preenchia seu pensar. Dona Rita estava pronta para enfrentar não apenas as sombras, mas o próprio diabo. Cada segundo contava, e o verdadeiro horror estava a poucos passos de desabrochar na calada da noite. Dona Rita não teve tempo de hesitar. O rugido profundo ecoava como um trovão, reverberando em seu peito, e o chão continuava a se abrir, revelando uma escuridão que parecia viva. Instintivamente, ela se virou para a galinha negra, que agora havia assumido uma postura imponente, como se estivesse lhe dando forças para enfrentar o desconhecido. "Vamos lá, Dona Rita." A voz da mulher do vestido negro ainda ressoava em sua mente. Esse é o momento. Ela resolveu então dar um passo à frente. A galinha a seguiu, seus olhos radiosos iluminando a penumbra. Com a luz da lua refletindo sobre o amuleto, Dona Rita sentiu uma onda de coragem, um lampejo de clareza amid a confusão. A escuridão à sua frente não era apenas a ausência de luz. Era um portal, uma entrada para o que estava por vir. A intensidade do medo que preenchia sua mente começou a ceder espaço para um foco singular: a necessidade de sobreviver. Conforme avançava, os rugidos se tornaram mais audíveis, um eco de vozes que pareciam conversar entre si em um linguajar que cortava o ar como lâminas. Ela tentou entender o que diziam, mas as palavras se desfaziam em gritos distorcidos. "Ei, quem está lá?" Dona Rita gritou, sua voz desafiadora ressoando como um trovão. A resposta foi imediata. As vozes se calaram de repente, como se uma autoridade desconhecida tivesse dado uma ordem. Um silêncio opressivo tomou conta do galinheiro. A galinha negra, agora ao seu lado, começou a se movimentar, girando os olhos para a entrada da escuridão. A mulher sabia que algo se aproximava, algo muito maior que ela imaginava. Um novo rugido, mais próximo e mais feroz, fez com que a terra tremesse novamente, e o terror ameaçava retomar a dianteira em seu coração. Qualquer momento agora. Ela sussurrou, segurando o amuleto ao peito. A pressão do instante era avassaladora, mas ignorou a vontade de correr. Se havia um tempo de luta, aquele era o momento. E então, se materializando da escuridão, apareceu uma figura imponente. Era uma criatura de tamanho colossal.
seu corpo coberto de sombras e um par de olhos vermelhos brilhantes que pareciam perfurar sua alma. O diabo não se escondia mais naquele espaço. Ele estava ali, diante dela, resplandecendo em uma aura de poder. Você ousou desafiar minha criação? A voz era um rugido, como a tempestade que nunca cessava. Dona Rita sentiu suas pernas tremerem, mas se lembrou das palavras da mulher misteriosa. Eu não sou prisioneira das minhas sombras, gritou, sua coragem explodindo. O amuleto em seu peito começou a brilhar intensamente, como se reconhecesse a luta do seu portador. O diabo riu, um som que parecia a combinação de 1000 ecos, e estendeu as mãos, cada movimento emitindo uma onda de força que quase a derrubou. Você não sabe o que está invocando, mulher. O medo é a chave para o poder, e você não pode controlá-lo. Mas eu posso usar. Dona Rita começou, sem se deixar abalar. A visão da galinha negra flutuando ao seu lado era seu reforço, seu lembrete que não estava sozinha. E em um piscar de olhos, a batalha interna que começou no galinheiro se tornou uma batalha pela própria essência. A criatura se aproximou, sua forma distorcendo a realidade ao redor. No entanto, havia algo mais. Uma luz brilhou por trás da figura e uma sombra se ergueu, revelando a mulher do vestido negro. Ela apareceu novamente, pronta para enfrentar o diabo ao lado de Dona Rita. O momento estava prestes a se intensificar. Não podemos deixá-la sozinha, sussurrou a mulher, enquanto o diabo reagia à revelação. O poder crescia, e agora Dona Rita precisava decidir, lutar ao lado da mulher ou se entregar ao mais profundo terror que já conhecia. O rugido ressoou com uma fúria incontrolável. O chão continuava a se abrir sob seus pés. Estava prestes a ocorrer um confronto que mudaria não apenas a noite, mas todo o destino do vilarejo. O coração de Dona Rita disparava, enquanto uma pergunta se formava em sua mente. Ela estava mesmo pronta para descobrir o que acontecera com seus desejos. E, acima de tudo, estava preparada para enfrentar as consequências de seus anseios. O horror que estava diante dela era apenas uma fração do que estava por vir. O olhar do diabo se fixou em Dona Rita com uma intensidade que poderia derreter metais. Ele sorriu, mas aquele sorriso não trazia nenhuma alegria. Era um jogo de poder, um desafio aberto. As sombras ao redor dele pareciam respirar, inchando e encolhendo como se vivessem de forma própria, ávidas por devorar tudo à sua volta. Venha, mostre-me o que você tem, se é que tem algo. Ele provocou, sua voz um tremor que silenciava toda a natureza ao redor. Dona Rita olhou para a mulher do vestido negro, que a encorajou com um gesto firme, mãos postas à frente, como se estivesse convocando energias desconhecidas. Apesar do terror que pulsava em seu peito, ela se lembrou da galinha negra, cujos olhos brilhavam mais intensamente, como se estivesse alimentando Dona Rita com uma ousadia inexplicável. Estamos juntas. Não estou sozinha. Ela pensou, agarrando mais forte o amuleto, que agora pulsava como um coração. Eu não temo você! Ela gritou, sua voz ecoando no vazio, ressoando com uma força que a surpreendeu até mesmo. O diabo arqueou uma sobrancelha, mas isso não a deteve. Se você é o medo, então eu sou a coragem. Com um movimento rápido, Dona Rita ergueu o amuleto, e uma luz ofuscante se projetou, iluminando a penumbra e expulsando as sombras que pareciam mexer-se ao seu redor. Sentiu um calor inusitado crescendo dentro dela, um faísca que incendiava sua determinação. O diabo riu de novo, mas agora havia um tom de incerteza em sua voz. Você acha que pode me derrotar com lixo espiritual? Isso é hilário. Ele avançou, suas garras se estendendo na direção dela, como se quisesse rasgar a própria essência de Dona Rita. Ela hesitou, o último vestígio de dúvida ameaçando desmoronar seu ímpeto, mas a lembrança da mulher ao seu lado, o apoio invisível que sentia da galinha, a fez respirar fundo. Vou provar que você está errado. Com todas as suas forças, ela lançou um feixe de luz.
O horror que emanava do diabo encontrou resistência, como se a luz estivesse moldando a escuridão ao seu redor. As sombras se espelharam, emitindo gritos que pareciam vir de almas perdidas. Os olhos do diabo brilharam em fúria enquanto ele tentava retorcer a luz, mas Dona Rita não desistiu. Neste momento, a mulher do vestido negro se posicionou à sua frente, um brilho oculto em suas mãos. Use meu poder. Deixe o medo que ele criou ser seu combustível. Ela então tocou Dona Rita no ombro e uma onda de energia percorreu seu corpo. Uma conexão se formou. A luz e a escuridão lutavam e amanhecia uma guerra de proporções inimagináveis. Não era apenas um combate entre Dona Rita e aquele ser, mas uma batalha entre esperança e desespero, entre o desejo de viver e a tentação de sucumbir ao caos. À medida que os dois lados lutavam, a dimensão ao redor delas começou a se distorcer. Imagens do vilarejo apareceram, pessoas, risos e depois gritos e desespero. O diabo, no auge de sua força, tentou abafar todas as vozes, mas Dona Rita não permitiria que isso acontecesse. Em um grito, toda a força que havia acumulado explodiu, engolindo a forma de troféu que ele conduzia. Foi então que ela viu, nos olhos dele, vislumbres de memórias, perdas, arrependimentos, medos próprios. Essa construção do terror era de alguma forma uma manifestação de sua dor. A realidade se deteriorava, e em um instante crítico, Dona Rita viu o caminho à frente. Não vamos ser prisioneiros mais. No entanto, antes que pudesse entender plenamente a chave daquela revelação, uma rasgação de chamas surgiu atrás do diabo, uma fenda atrocente na noite. Algo estava prestes a emergir daquela fenda, algo que poderia mudar a trajetória de tudo. "O que é isso?" Dona Rita gritou, os ventos a puxando para trás. A mulher do vestido negro parecia ter percebido algo, os olhos arregalados com pavor. Dona Rita teve um momento de lucidez. O poder que eles estavam canalizando poderia não ser suficiente. Era necessário fazer uma escolha que selaria seu destino. E assim, com a escuridão crescendo, a batalha se tornava cada vez mais frenética. O que, ou quem, emergiria daquela fenda? O que o diabo tinha guardado em seu arsenal? A fenda se expandiu, um buraco negro pulsante que parecia devorar o próprio ar. De dentro dela, um rosnado profundo ecoou, fazendo a terra tremer e as sombras se aglomerarem como insetos aterrorizados. O diabo, antes confiante, agora hesitava, os olhos entreabrindo em descrença. Algo que ele não tinha controle era suficientemente poderoso para causar-lhe medo. "Dona Rita, agora!" A mulher do vestido negro gritou, e Dona Rita sentiu a urgência intensificada em seu corpo. Com um movimento decidido, ela canalizou toda a luz que lhe restava, fazendo o amuleto brilhar intensamente, um sol construído de pura fé e coragem. As cordas de escuridão se contorciam, e de repente, uma figura começou a se materializar na fenda. Era uma silhueta indistinta, mas à medida que emergia das chamas, Dona Rita sentiu um frio cortante percorrer sua espinha. A figura estava coberta de sombras, com membros longos e deformados, como se tivesse sido esticada além de seus limites naturais. O diabo começou a rir, um riso sarcástico que ecoava como o estalar de galhos secos. "Você não entende, não é? Essa é a sua maior perdição." Sua voz era um sussurro carregado de cinismo. "Ela vem para te buscar." Aguardou em silêncio, soube esperar. O que ele quis dizer não teve tempo de ser revelado. A criatura formada pela fenda finalmente deixou as chamas e revelou seu rosto. Era um reflexo distorcido de alguém que Dona Rita conhecia. Mas o que saiu dali era muito mais do que uma mera recordação. Era uma versão dela mesma, envolta em trevas, com olhos que brilhavam com uma luz amarelada e um sorriso que era pura malícia. "Você não é digna de viver, Dona Rita." A cópia sussurrou, a voz ecoando dentro da mente dela, como uma serpente sibilante.
Eu sou tudo o que você teme ser. A parte de você que nunca deveria ser libertada. A batalha interior de Dona Rita acendeu como um fogo fatídico. O peso da escolha estava acima dela. Essa sombra, essa versão distorcida, poderia muito bem ser a personificação de suas inseguranças mais profundas, de seus medos e desejos reprimidos. Pânico e determinação se misturaram, e a lembrança da galinha negra explodiu em sua mente. Você não está sozinha. Se você é o meu medo, então eu sou a força que se ergue contra você. Dona Rita gritou, o amuleto pulsando em sua mão com uma intensidade renovada. Ela sabia que não era uma luta apenas contra o diabo, mas contra si mesma. Com um gesto, ela lançou a luz, direcionando-a para a sombra. A explosão de energia iluminou a noite, e a sombra começou a se contorcer, gritos agoniantes ecoando como se estivesse sendo desfeita em 1000 pedaços. O diabo hesitava, seus olhos fixos na cena, confusos em meio a um turbilhão de emoções. O que você está fazendo? Isso não era parte do planos. Ele não terminou a frase. A luz que Dona Rita irrompeu foi além de qualquer expectativa. As sombras começaram a se desvanecer, absorvendo a fenda, enquanto a outra versão dela gritava em um misto de raiva e dor. Mas ainda havia algo na fenda, algo pululando, uma essência que parecia não pertencer a este mundo. A dimensão que testemunhava a batalha se contorcia, revelando facetas de escuridão que Dona Rita nunca imaginou que existissem. No instante seguinte, uma mão esquelética emergiu da fenda, seu toque quase palpável, como um sussurro convidativo que prometia poder inimaginável e terrível. A voz do diabo se elevou em um rugido, uma mistura de fúria e frustração. Não, isso não pode acontecer. O tempo parecia parar, enquanto Dona Rita observava, sem saber o que fazer. E no fundo da sua mente, uma pergunta se formou. Seria aquele realmente o fim? Ou um novo começo, terrível e sedento por mais? Ela respirou fundo, sentindo a pressão do destino se aproximando. O olhar do diabo agora refletia desespero. Facas de realidade e contra-reality cortavam a essência do lugar. O que essa mão iria trazer? Quem ou o que estava por trás de tudo isso? A tensão aumentava insuportavelmente, e Dona Rita teve certeza de que as sombras ainda guardavam mais segredos. Para onde essa batalha as levaria agora? Dona Rita não conseguia desviar os olhos da mão que se estendia da fenda. O ar ao seu redor parecia ficar mais denso, como se até mesmo a atmosfera estivesse temendo o que viria a seguir. O pulsar da escuridão se acelerava, e ela podia sentir suas próprias batidas cardíacas em um ritmo frenético, misturando-se ao eco aterrorizante do diabo, que agora perdia a voz, sucumbindo à absolutidade do pânico. A mão se aproximou, em um movimento lento e deliberado, como se quisesse absorver a luz que ainda brilhava em Dona Rita. Ela sentiu um calafrio aterrador ao perceber que a escuridão não lutava apenas contra a luz. Ela a queria. E então, com um impulso desesperado, ela se virou para a mulher do vestido negro, buscando um sinal de ajuda, um indicativo de estratégia. Ela não é você, gritou a mulher, com a voz carregada de urgência. Lembre-se, a verdadeira força está dentro de você. Palavras ecoando em sua mente, Dona Rita sentiu um calor se formar em seu peito. Era a lembrança da galinha negra, a visão inesperada de um amor incondicional. Não era apenas sobre vencer a sombra, mas sobre aceitar todas as partes de quem ela era. Esse potencial tinha que ser mais poderoso do que qualquer tentação que a escuridão poderia oferecer. A mão esquelética continuava a se estender, mas Dona Rita estava decidida. Com todo o seu ser, reuniu a luz e a coragem, sabendo que aqueles momentos de reflexão poderiam moldar sua realidade. O amuleto em sua mão começou a brilhar ainda mais forte, emitindo uma radiância que desafiava as trevas. A sombra gêmea à sua frente começou a rir,
uma risada que reverberava a frustrante verdade do que ela poderia ter se tornado. Você não tem como escapar de mim, Dona Rita. Estou em você e sempre estarei. O diabo, em um quase silêncio, observava em estado de choque, percebendo que a tensão se tornava insuportável. Ele começou a se mover, sua forma tornando-se indistinta e errática, como se buscasse uma fuga. Mas a luz de Dona Rita só crescia. Eu sou mais do que você acredita. Ela respondeu com determinação, avançando um passo. Sou luz e também sou sombra. Não posso deixar o medo me dominar. Em um movimento sem precedentes, ela disparou a luz do amuleto em direção à mão. O impacto foi explosivo e a escuridão ao redor começou a se desvanecer, enquanto os gritos da criatura se tornavam frenéticos. A mão hesitou. A escuridão repelia a luz como se estivesse sendo queimada. E então, ao atingir o ápice, tudo se silenciou. A luz de Dona Rita fez a fenda tremer, como se estivesse tentando se fechar. A sombra diante dela gritou, um grito de desespero absoluto. Mas antes que a escuridão pudesse desaparecer completamente, uma nova figura se formou na fenda, uma silhueta mais ameaçadora. Um ser de proporções monstruosas, feito de trevas profundas, mais insidioso do que tudo que Dona Rita já havia enfrentado. Olhos vazios como a própria noite fixaram-se nela, e sua presença parecia consumir a força restante da luz que ela havia invocado. Você realmente acha que pode se livrar de sua essência? A voz que emanava daquela nova criatura era como um trovão, ecoando pela escuridão. Vós ainda não conhecem a verdadeira profundidade do seu próprio inferno. Dona Rita recuou, um frio insuportável agarrando seu coração. O que era aquele novo inimigo? Havia algo pior que seu reflexo distorcido? O diabo, antes em desespero, agora sorria como se soubesse de um plano muito mais insidioso. E a fenda, em sua pulsante malícia, estava longe de ter terminado. O destino de Dona Rita ainda estava sendo escrito, nas sombras, à beira de um abismo, onde todo medo e desespero se encontravam. Quem será a próxima a se erguer na escuridão? A voz ecoou na mente dela, deixando uma pergunta inquietante à espreita. Dona Rita se sentiu pequena diante da criatura que emergia da fenda, como uma folha levada pelo vento em meio a uma tempestade. O ser, feito de sombras pulsantes, avançou. Seus olhos vazios parecendo devorar cada fragmento de esperança que ainda restava. Ela encostou as costas na parede úmida e fria, seu coração batendo descontroladamente, enquanto um grito silencioso agonizava em sua garganta. Esse é o seu verdadeiro eu, Dona Rita, sussurrou a sombra, sua voz envolta em ecos, como se a própria escuridão estivesse rindo dela. Você não consegue fugir de quem você realmente é. A fenda balançava, como um portal rangente prestes a se fechar. Mas aquilo que surgiu parecia ter uma força maior, subjugando toda a luz que Dona Rita tentava invocar. Não! Foi tudo o que conseguiu gritar, com as palavras secas e forçadas saindo como um lamento. O amuleto em sua mão piscava, quase em resposta ao desespero que a consumia. Precisava lembrar. Lembrar da coragem, do amor, de tudo o que a tornava humana. Ao se concentrar, sentiu as memórias da galinha negra se acenderem na mente como uma fogueira em noite fria. Era disso que precisava, da força que provinha de sua dualidade. Mas a sombra avançava, deformando-se e metamorfoseando-se, como se tentasse enganar os sentidos de Dona Rita. Você me quer, disse, sua voz sedutora. Você sempre quis me abraçar. Deixe-me entrar e finalmente será livre. A tentação era insuportável. Ela sabia que a sombra prometia um alívio que nunca poderia existir. Ao mesmo tempo, o diabo observava em silêncio, cruzando os braços e sorrindo com uma malícia estrondosa. Agora é a hora da escolha, Dona Rita. Você pode se entregar ou lutar. Mas saiba, a luta pode ser muito mais dolorosa.
Seu olhar parecia unificar a dor suprema e o prazer, uma combinação ameaçadora e irresistível. Com o terror se agigantando em seu peito, Dona Rita lutou para não ser consumida por aqueles olhos vazios. Era uma batalha contra si mesma, uma guerra interna que prometia resultados devastadores. Eu sou mais do que isso, ela repetia como um mantra, cada repetição drenando suas forças, mas ao mesmo tempo reacendendo uma centelha de combate. A criatura fez um movimento rápido, quase orelhudo, e Dona Rita viu uma fenda se abrir mais ampla na sua mente. Imagens de sua vida passaram em um turbilhão. Os fantasmas do passado dançavam ao redor dela. Os sussurros de medos e inseguranças ecoavam como um coral sombrio. Você é nada sem mim. A sombra rugiu, tentando arrancar dela a certeza. Mas quando a escuridão parecia prestes a esmagá-la, Dona Rita ergueu o amuleto em um último esforço. Uma luz intensa irrompeu, fazendo a sombra hesitar. A luta pela sua alma estava se aproximando do clímax, e a fenda tremeu em resposta à pressão. Eu sou luz, eu sou sombra, eu sou um ser complexo, gritou, canalizando toda a sua emoção, lembrando-se do que havia perdido e do que ainda estava por vir. A luz começou a expandir-se, pulsando tão forte que parecia ter vida própria. Ela estava pronta para confrontar o que lhe era apresentado. Mas apenas quando tudo parecia se unir, algo inesperado aconteceu. Da fenda, uma nova voz mais profunda que as anteriores se fez ouvir. Luz e sombra, uma combinação poderosa, mas você ainda não conhece meu verdadeiro poder. E com isso, o espaço ao redor de Dona Rita começou a se distorcer, como se um vendaval estivesse prestes a arrasá-la. Dona Rita sentiu o chão se desfazer sob os pés. Seria possível que houvesse algo ainda mais terrível à espreita, oculto nas profundezas dessa escuridão? Uma nova onda de desespero a invadiu, enquanto a fenda ampliava sua presença, abrindo-se para um mundo onde nenhuma luz poderia penetrar. Mas ela não podia ceder. O que aconteceria se não conseguisse vencer? O que a escuridão realmente queria dela? A suspense estava crescendo, cada segundo se estendendo como um fio prestes a se romper. Para onde essa luta a levaria? As sombras se aproximavam, e Dona Rita precisava decidir. Seria suficientemente forte para enfrentar a verdadeira essência de seu próprio inferno? Dona Rita sentiu o chão se desfazer sob seus pés, mas não era hora de desistir. A luz do amuleto pulsava freneticamente em sua mão, como o coração de uma fera determinada. A presença da nova criatura, uma sombra distorcida de si mesma, avançava ameaçadoramente, tentando envolvê-la em sua escuridão tentadora. Ela respirou fundo, lembrando-se da galinha negra, do que havia enfrentado até ali e das crianças que ainda estavam desaparecidas. Com o pensamento firme, ela exclamou: Eu sou mais do que você. Você não vai me dominar. A criatura hesitou, seus olhos vazios se estreitando, perplexos diante da audácia de Dona Rita. Você realmente acha que pode escapar de mim? Eu sou suas fraquezas, suas inseguranças. Eu sou você. Dona Rita sentiu o peso dessas palavras se acumularem em seu coração. O frio a envolvia, a sensação de abandono a atravessava como um punhal. Mas a memória da mulher do vestido negro e de suas palavras ressoou em sua mente. A verdadeira força está dentro de você. Com a determinação renovada, ela erguia o amuleto para o céu, onde a luz da lua dançava entre as nuvens. Você não é o que eu sou, gritou, sua voz ecoando como um trovão pela escuridão, se tornando um manifesto de resistência. A luz do amuleto disparou, mais intensa do que nunca, cortando a escuridão em um feixe focado de brilho. A sombra titubeou, como se estivesse sendo ferida. Dona Rita se lançou para a frente, a coragem agora permeando cada célula de seu corpo. Eu preciso enfrentar você, declarou, cada palavra mais poderosa do que a anterior. Não porque você é forte, mas porque eu sou. O espaço ao redor dela pulsou,
E com cada grito de coragem que libertava, Dona Rita sentia a energia negativa sendo desfeita. As lembranças dos rostos inocentes, as risadas e a força que sempre estiveram com ela brotavam como flores em um campo pleno de vida. Você não é meu destino. Dona Rita juntou todas as emoções que afloravam dentro dela: raiva, amor, dor, esperança, e direcionou esse turbilhão em direção à criatura que se formava na fenda. A luz, agora uma explosão de cores, envolvia não só a sombra, mas também a profundidade da escuridão que a cercava. Com um rugido ensurdecedor, a criatura se retorcia, esquartejando-se diante da força que Dona Rita invocava. Em um último ato de resistência, ela gritou: "Eu escolho ser livre. Eu sou mais do que o escuro." E com isso, a luz de Dona Rita avassalou a fenda, fazendo com que tudo à sua volta começasse a se desvanecer. O diabo, que anteriormente sorriu com desdém, agora assistia em horror, seu poder desaparecendo. A dimensão se contorcia, como se tentasse se equilibrar entre a luz e a escuridão. Então, em uma catártica explosão de energia, a sombra se desfez em 1000 fragmentos, dissipando-se no ar como poeira que nunca havia sido real. O espaço ao redor de Dona Rita começou a se estabilizar, cada sombra que existia antes se reformando, relaxando em um novo lugar. Ela caiu de joelhos, ofegante, o peso de tudo o que havia enfrentado agora a deixando exausta. Mas no fundo de seu ser sentia a certeza do triunfo sobre seus medos. A galinha negra agora estava ao seu lado, com olhos que brilhavam suavemente, como se também estivesse celebrando sua vitória. Enquanto Dona Rita se levantava, uma nova luz começava a surgir no horizonte. O amanhecer estava a caminho. A vida em Lagoa do Limoeiro poderia finalmente começar a se restaurar. As sombras que antes aterrorizavam não tinham mais poder, não agora. Dona Rita sabia que as cicatrizes do que passou poderiam nunca desaparecer completamente, mas a coragem que brotava dentro dela era eterna. Ela olhou para a galinha negra uma última vez e sussurrou: "Obrigada por me mostrar o que realmente sou." A ave balançou a cabeça e, neste ato de entendimento, sentiram-se mais próximas do que jamais estiveram. Enquanto o sol se erguia, iluminando o vilarejo em sua nova luz, Dona Rita fez uma promessa. Não deixaria mais a escuridão definir sua vida. Seria um farol para os outros, alguém que ajudaria a dissipar as sombras que ainda poderiam existir. Neste novo dia, ela era mais forte. E sabia que o verdadeiro horror estava distante, mas as lembranças estariam sempre com ela. Agora, do lado certo da luz. Agora, se você chegou até aqui, não pode perder os próximos capítulos. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas de terror que vão te deixar arrepiado. E deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também amam histórias como essa. Seu apoio é essencial. Comente suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Você precisa mostrar seu apoio, pois somente os verdadeiros fãs de terror entendem a importância disso. Então, não espere nem mais um segundo.